Muito bem. Nosso quarto encontro para falar um pouquinho sobre o Evangelho de João. Olha, o Evangelho de João traz, se não a maior, uma das maiores revelações de Deus, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que veio para buscar os que se haviam perdido. Essa é a máxima de João. E o prólogo do Evangelho traz o tema que vai ser defendido durante toda a carta de João. Que tema é esse? O Verbo estava com Deus antes da criação e foi enviado até nós. Então nós precisamos, a partir de agora, destacar algumas verdades sobre esse Verbo. Então, a primeira verdade que a gente vai pensar aqui é que o Verbo é eterno. João fala assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, o Verbo já existia antes da criação, antes do princípio, antes do Bereshit, o Verbo já existia. Essa pessoa da Trindade já estava presente e atuante na criação. Interessante a palavra Trindade, né? Você não vai encontrar na Bíblia essa palavra. A Trindade foi uma palavra que foi cunhada por Tertuliano, um dos pais da igreja, ali por volta do ano 160 da nossa era cristã. Tertuliano estava tentando explicar em linguagem humana a triunidade divina. É difícil para nós até hoje entender, realmente é difícil entender 3 em 1. E Tertuliano, tentando explicar essa triunidade divina, usou a palavra trindade. E essa nós usamos até hoje como Santíssima Trindade, por aí afora. Mas olha só, nós estamos falando do Verbo, Jesus Cristo. Jesus nasceu há 2021 anos atrás. Mas o Verbo, a pessoa, a palavra em ação, que encarnou há 2021 anos atrás, ele já existia antes da criação. Essa é a máxima de João. Esse Jesus que nós estamos vendo encarnado aqui entre nós, fazendo sinais e maravilhas, ele já existia antes da criação. João estava afirmando que o Verbo não é uma criação de Deus, mas sim o próprio Deus. O Senhor faz a coisa tão bem feita. João, quando está falando isso, para combater os heretas, as heresias que estavam presentes naquela igreja que estava nascendo, essa informação vai servir de base para todo o desenrolar da igreja, para toda a história da igreja. Por exemplo, várias heresias vêm sendo jogadas dentro das igrejas a cada tempo, a cada era. Só para ter uma ideia, logo assim no século IV, finalzinho do século IV, as heresias estavam ainda dominando, estavam ainda apresentando ainda força. Apareceu um tal de Ário, e esse Ário era um presbítero lá em Alexandria, lá no Egito. Ele criou a ideia chamada arianismo. Ele alegava que o Verbo, que Jesus, era uma criação de Deus. Cristo não era nada mais, nada menos do que uma criatura de Deus, um mero instrumento de Deus. Ele colocou essa ideia. E, pasme você, muita gente foi nessa canoa. Muita gente começou a acreditar que Jesus era uma criação de Deus. E pensar que Jesus é uma criação de Deus coloca em xeque a ideia da Trindade. Se a Trindade é 3 em 1 e Jesus é uma criação de Deus, vai ter problema. Então, são ideias, são joio, semente de joio que o diabo planta no meio das igrejas e vem plantando no meio das igrejas para tentar atrapalhar o entendimento da palavra. Para combater essa ideia do arianismo, foi preciso um concílio lá em Constantinopla, lá pelos anos 381. Aí Constantino já era o absoluto, o imperador, já estava ali formando a Igreja Católica Apostólica Romana, e foi preciso um concílio para tentar tirar essa ideia, sabe, da mídia, vamos botar assim, abafar essa ideia. E não conseguiram. Para ter uma ideia, quem for estudar esse tema, vai ver que Constantino, no primeiro momento, aceitou alguma coisa contra o arianismo, mas depois ele volta atrás e vai se confirmar ariano, uma doideira. Mas o diabo vem plantando joio no meio da igreja durante muito tempo. Ele não se cansa e até hoje vem fazendo isso sorrateiramente. João escrevia
para aqueles irmãos daquela época que estavam enfrentando heresias. Essas heresias continuam pela história da igreja e ainda hoje essas heresias, o joio tem sido misturado à boa semente de maneira absurda. Não é fácil você ver práticas incoerentes com o cristianismo sendo aplicadas dentro das nossas igrejas. A gente vê igrejas, às vezes, com simbolismos judaicos dentro do cristianismo, trazendo para dentro do cristão simbolismo e costumes judaicos, judaizantes. Misticismos, como nós temos crente místico na nossa época, crente que tem que ver o sobrenatural, tem que ver alguma coisa acontecendo sobrenatural para acreditar que existe ali a presença de Deus. Isso é misticismo. E como se fala tanto do diabo em algumas igrejas, onde apresenta que o poder do diabo é tão grande quanto o poder de Deus. O diabo é um anjo caído. O destino dele já está sacramentado e coloca o diabo como uma força sobrenatural capaz de dominar, de fazer, de acontecer. Como a gente vê práticas do paganismo aos pouquinhos entrando nas igrejas. Esse é o nosso dia, esse é o nosso momento. João brigava contra aquele momento lá. Naquele momento as ideias começaram a aparecer. E nós estamos vendo hoje na nossa igreja, além de ideias, práticas. Como eu fico preocupado com as músicas gospel. Como eu fico preocupado como os autores usam na música o verbo no imperativo para falar com Deus, dando ordens para Deus. Quem sou eu para dar uma ordem para Deus? E você pode procurar nas músicas atuais como se usa o verbo no imperativo para falar com Deus. Músicas que tratam Deus como você, chamando Deus de você. Não tem respeito, não tem mais temor. Vai numa audiência e chama um juiz de você para ver o que te acontece. Mas chamar Deus de você agora está normal, é intimidade. Eu tenho intimidade com Deus, vou chamar de você. Internet. Amados, a internet nesses dias está sendo uma bênção, porque muita gente boa está levantando e proclamando a boa semente. Mas na internet você encontra muito joio. Você encontra muita coisa que não condiz com os evangelhos, que não condiz com o reino de Deus e sendo apresentado como se fosse coisas do próprio Deus. A internet, como eu falo, é um supermercado gospel e você acha produto para todos os gostos ali. Você vai achar o que te interessa, mas o que tem que te interessar, meu irmão, é a palavra de Deus. Se você encontrar na internet algum pregador, algum homem de Deus falando a verdade de Deus pautado na Bíblia, ouça. Mas se vê homem falando sobre sentimentalismo, sobre milagres absurdos, coisas, dinheiro, sai fora. Isso não edifica, não. Mas nós estamos falando das verdades do verbo. E mais uma verdade importante do verbo é que o verbo estava com Deus. Lá no versículo 1 está, o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse estava com Deus. Quando você vai no original, buscar na grega, na Bíblia grega original, você vai encontrar assim, pros ton theon. Você vai encontrar essa afirmação, pros ton theon. Essa pros ton theon pode ser traduzido melhor como face a face. Então, esse verbo estava apresenta a ideia de face a face. O Pai em inefável união com o Filho. A outra verdade é que o verbo é divino. O verbo, Jesus, é divino. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa é a máxima de João contra toda e qualquer heresia que negue a divindade de Jesus. Essa é o forte, é o tema forte, é a palavra forte de João que ele vai defender durante todo o Evangelho. Jesus é Deus. O verbo, a palavra em ação, o Logos, Jesus Cristo, é o próprio Deus e o verbo era Deus. Essa informação é que deve ser constante em cada leitor que vai se debruçar sobre o Evangelho de João. Tem que estar na sua cabeça o tempo todo essa ideia que João está passando. Não adianta discutir. Jesus é Deus. E ponto final. Ver Jesus é ver Deus. Jesus é a revelação máxima de Deus. E é por isso que Jesus vai se apresentar como eu sou o pão da vida.
eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Jesus se apresenta, se declara e se mostra realmente quem ele é nas palavras de João. O Verbo era Deus. Outra máxima é que esse Verbo, ele é criador. Esse Verbo, esse Jesus Cristo, ele é criador. O versículo 2 fala assim: ele, Jesus, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o versículo 2 e o versículo 3 do Evangelho de João. Então, o Verbo, Jesus, é o agente divino da criação. Ele trouxe à existência o que não existia. Olha só, isso é lindo. A palavra latina que se emprega é ex nihilo. Significa o seguinte: o universo, tudo foi criado a partir do nada. Do nada. Ele disse: haja luz e houve luz. Aquela ideia criacionista é complicada se você for olhar com João. João está falando que tudo que foi feito por ele. E ele fez tudo do nada. O Verbo é a palavra criadora, é o agente criador. O Verbo tem vida em si. O versículo 4 ele fala assim: a vida estava nele e a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, tudo que foi criado depende da vida que há nele. Há nele. Tudo que foi criado depende da vida que há em Jesus. O Verbo Jesus não recebeu vida. Ele é a própria vida. Ele é a fonte de vida agora, aqui e agora e para a eternidade. Ele é a nossa luz aqui, agora e será também na eternidade. O Verbo é a fonte de luz que não se apaga. O versículo 5 vai completar a ideia. A luz resplandece nas trevas. As trevas não prevalecem contra ela. A luz dissipa as trevas. Jesus é a luz que dissipa as trevas. Olha só, quem aceita a mensagem do Evangelho, quem escuta a mensagem do Evangelho e aceita a mensagem do Evangelho, é transladado do império das trevas para o reino da luz. Automaticamente, ao ouvir o Evangelho, ao entender o Evangelho, ao aceitar Cristo como seu Salvador, entender o que é Cristo como seu Salvador, entender qual é a sua necessidade de salvação, quando você entende isso pelo poder do Espírito Santo, você é trasladado, naquele momento, do império das trevas para o reino da luz. Isso faz a gente pensar lá em Gênesis, ainda no capítulo 1, do versículo 1. Você vai encontrar escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí vem, olha que interessante, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre a face das águas, sobre as águas, e continua, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha que interessante, a terra sem forma e vazia, na escuridão, no perigo de um abismo, e o Espírito Santo de Deus pairando sobre as águas. Então, no início havia as trevas, e que Deus chamou, então, das trevas a luz, a existência. E de igual modo, Jesus Cristo, hoje, quando chega, dissipa as trevas e nos chama a uma nova existência. Quem estava sem forma e vazio, ao encontrar com Jesus, se enche de luz, dissipa as trevas, e o perigo que havia do abismo, agora com a luz, já não existe mais. Ele se enche da luz que vai conduzir essa pessoa aqui e agora e durante toda a eternidade. Essa é a luz que João está defendendo aqui. Quando você recebe essa luz, você dissipa as trevas do seu caminho, você consegue andar já livre do perigo do abismo em direção a uma eternidade. Aí João vai escrever para a gente lá em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 23, ele fala da Nova Jerusalém, que há de vir. Aí ele explica da Nova Jerusalém,
vai descrevendo a cidade, e lá no versículo 23 ele fala assim, que a cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro é a sua lâmpada. Consegue conectar Gênesis, João e o Apocalipse? Quando você junta essas três passagens, você vê a revelação de Deus. Jesus é a luz que veio lá na criação, que dissipou as trevas, que libertou do perigo do abismo. Jesus é o que vem hoje, traz a luz para mim, para nós, para todos, para livrarmos do perigo do abismo. E mais ainda, lá em Apocalipse diz que Jesus é a luz que vai iluminar a todos nós na eternidade. Só Jesus pode nos dar a luz que precisamos para entender a presente era, para entender esse presente momento que nós vivemos, a vida que nós temos, e nos preparar para o porvir, para a eternidade. Precisamos estar na luz que é Cristo. Fiquem atentos e continuemos a buscar a Jesus Cristo, pois isso sim é o que vale a pena. Por hoje é só, e espero encontrá-los no nosso próximo encontro, que logo está chegando aí, tá bom? Fiquem todos com Deus, se cuidem, fiquem em casa. Forte abraço.